Nascido em 1945, em Caetés, Pernambuco, Luiz Inácio da Silva cresceu em uma família humilde, marcada pela seca e pelas dificuldades do sertão nordestino. Ainda criança, migrou para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Aos 14 anos, já trabalhava como operário e se formou torneiro mecânico. Foi no chão de fábrica que aprendeu sobre desigualdade e luta social. Vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Durante os anos 70, em pleno regime militar, Lula se destacou como líder sindical nas greves do ABC paulista. Sua voz se tornou símbolo de resistência contra a ditadura, transformando o operário em uma figura nacional. Mas as greves que o projetaram também deixaram marcas. Em uma delas, organizada contra uma grande montadora de automóveis por salários considerados injustos, milhares de trabalhadores acabaram perdendo seus empregos. Críticos afirmam que, após a repressão, muitos operários ficaram sem respaldo do sindicato e sem apoio de Lula, que seguiu crescendo politicamente. Porque hoje nesse país já não se engana mais do trabalhador como se enganaram em outros tempos. O Lula, eu não quero apoiar o Lula porque eu acho que apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. Eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que acabou com a minha vida, certo? Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Essa contradição foi o início da imagem ambígua que acompanharia Lula por toda a vida. Para uns, um herói da classe trabalhadora. Para outros, um líder que nem sempre arcava com as consequências de suas próprias lutas. Em 1980, Lula ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, o PT, um movimento que unia operários, intelectuais e militantes. O objetivo era claro: representar as classes trabalhadoras no cenário político brasileiro. Nas eleições presidenciais de 1989, Lula chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor de Mello. Tentou novamente em 1994 e 1998, sem sucesso. Mesmo assim, consolidou sua imagem de líder popular, um homem simples que enfrentava as elites políticas e econômicas do país. Mas sua trajetória política também gerava controvérsias. Críticos acusavam o PT de ser um partido excessivamente radical, próximo de movimentos revolucionários e de ideias que assustavam parte da sociedade e do mercado. Para os adversários, Lula representava um risco de instabilidade. Para os apoiadores, era justamente essa postura combativa que o tornava a verdadeira voz do povo. Em 2002, após 3 derrotas, Lula mudou sua estratégia. Com o discurso de Lulinha Paz e Amor, venceu as eleições e se tornou o primeiro presidente de origem operária do Brasil. Seu governo ficou marcado por programas sociais como o Bolsa Família e o Fome Zero, que ajudaram milhões a sair da extrema pobreza. Durante seus 2 mandatos, a economia cresceu com o boom das commodities, o desemprego caiu e o Brasil ganhou respeito internacional. Reeleito em 2006, Lula deixou o cargo em 2010 com altos índices de aprovação, sendo considerado por muitos como o presidente mais popular da história recente do país. E o dado surpreendente: ele saiu do poder com mais de 80% de aprovação, um recorde que poucos líderes mundiais alcançaram. Barack Obama chegou a chamá-lo de o cara, e o Brasil viveu um momento em que era visto como potência emergente, chegando a ocupar o posto de 6ª maior economia do planeta. Mas a trajetória de Lula não seria apenas de conquistas. Em 2005, o escândalo do Mensalão abalou seu governo, revelando um esquema de compra de apoio parlamentar. Anos depois, com a Operação Lava Jato, Lula foi acusado de envolvimento em esquemas de corrupção. Em 2018, foi condenado e preso em Curitiba, no caso do triplex no Guarujá. Na época, Lula chegou a dizer que o imóvel não era dele, mas sim de sua esposa, já falecida.
Uma defesa que, para muitos, soava como um triplex de versões. Cada lado interpretava de um jeito. A prisão teve a participação direta do então juiz Sérgio Moro, que se tornou uma das figuras mais populares e controversas do país. Moro comandava os julgamentos da Lava Jato e foi quem assinou a ordem de prisão contra Lula, um ato que mudou os rumos da política brasileira. Um detalhe curioso é que, após a eleição de 2018, Moro aceitou ser ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, principal adversário de Lula. Para os críticos, isso levantou suspeitas de parcialidade, reforçando a narrativa de que a Lava Jato tinha também objetivos políticos. Assim, para uns, Lula foi vítima de um juiz que queria virar político. Para outros, Moro foi apenas o homem que tirou o ex-presidente de circulação. No fim, ficou a piada entre opositores. Se Lula queria provar inocência, acabou provando foi a cela. Após decisões do Supremo Tribunal Federal anularem suas condenações, Lula voltou a ser elegível. Em 2022, enfrentou uma das campanhas mais polarizadas da história do Brasil contra Jair Bolsonaro. Com uma vitória apertada, retornou ao Palácio do Planalto 12 anos após deixar a presidência. Seu terceiro mandato busca recuperar a economia, fortalecer programas sociais e retomar o protagonismo internacional do Brasil. Porém, críticas à condução da economia, alianças políticas e novas polêmicas continuam a marcar seu governo. Algumas frases do presidente chamaram atenção. Em certo momento, Lula declarou: "É inadmissível jovens perderem a vida para a polícia por causa de um celular", o que gerou debates. Afinal, até onde alguém que rouba pode ser considerado inocente? Em outra fala, disse que muitos roubam apenas para tomar uma cervejinha, banalizando um tema sensível para milhões de brasileiros. 14, 15 anos, assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Para quem que rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Na campanha, prometeu picanha e cerveja na mesa do povo. Mas, até hoje, o que se vê é a carne cada vez mais cara. E, para muitos, a promessa não passou de um prato vazio. E, entre atos políticos e econômicos, outro detalhe marcou sua volta: o casamento com Janja, celebrado em meio ao turbilhão político. Para alguns, símbolo de renovação e afeto. Para outros, um evento que levantou suspeitas de ostentação e interesses. Uma união que, para os críticos, deixou uma pulga atrás da orelha. Até onde vida pessoal e vida política caminham juntas. Hoje, Lula e Alexandre de Moraes estão à frente de processos que miram Jair Bolsonaro. Para muitos, trata-se apenas do troco, já que Bolsonaro e Sérgio Moro foram os responsáveis por prender Lula anos atrás. Para outros, é a justiça agindo contra alguém acusado de tentar um ato contra a democracia brasileira. No meio desse embate, o país parece paralisado. Em vez de discutir soluções para a crise econômica, a violência ou o futuro das próximas gerações, a política trava numa disputa de narrativas, em que cada lado se esforça para provar se o outro é culpado ou inocente. De um lado, apoiadores de Lula defendem que finalmente há reparação histórica. Do outro, bolsonaristas insistem que ele é vítima de perseguição. E assim, o Brasil segue dividido, como se vivesse em dois mundos paralelos que jamais se encontram. A grande questão é: quem realmente ganha com tudo isso? O povo, que continua esperando respostas, ou a própria política, que se retroalimenta do conflito eterno? O Brasil já não discute apenas quem governa, mas quem deve ser destruído. E, nesse jogo, a pergunta que fica é: quem será o próximo a pagar o preço?